Muito bem, no programa de ontem comentamos que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, estava prestes a anunciar o nome do educador Mozar Neves Ramos para o Ministério da Educação. A informação havia vazado do escritório de transição de governo, porém, imediatamente a bancada evangélica se irritou e reagiu e fez chegar ao escritório de transição a sua insatisfação. Os evangélicos querem um nome alinhado às suas bandeiras, às suas questões, e o nome da vez é Guilherme Shelby, procurador regional da República no Distrito Federal. Shelby é defensor do projeto Escola Sem Partido, tem um site, Infância e Família, no qual oferece também cursos à distância. Hoje, Bolsonaro voltou a defender ainda posicionamento contrário à educação sexual nas escolas, aqui as aspas do presidente eleito. Quem ensina sexo para a criança é o papai e a mamãe. Escola é lugar de aprender física, matemática, química, fazer com que no futuro tenhamos um bom empregado, um bom patrão e um bom liberal. Esse é o objetivo da educação. Palavras de Jair Bolsonaro. Começo com você, Carlos Andreasa. Que confusão, hein, essa história do ministro da Educação. Então, vamos lá. O Mozar Ramos foi de fato considerado para o Ministério da Educação. Na semana passada, houve uma reunião que se pretendia oculta, em que ele tomou parte com o Onyx Lorenzoni, coordenador do gabinete de transição do governo Jair Bolsonaro. Isso estava em trânsito, portanto, até que ontem, e certamente com cálculo político, o nome do Mozart foi vazado para a imprensa. Ele já era cogitado, eu mesmo falei sobre a possibilidade dele ser ministro aqui no programa e nas redes sociais, mas ontem isso se tornou forte, vazado, isso é informação, não estou inventando, vazado desde dentro do gabinete de transição, para a imprensa, evidentemente, com uma intenção de fazer pressão para que aquele nome fosse indicado. Eu não vou dizer quem foi que vazou, é alguém poderoso no gabinete de transição. Com o vazamento, o efeito foi o contrário. E o vazamento denota algum grau de desconhecimento sobre como o Jair Bolsonaro procede. O Jair Bolsonaro não é suscetível à pressão. Não dessa forma. Imediatamente, diante desse vazamento e da ideia de fato consumado, todo mundo dando a manchete de que o Mozar Neves seria o ministro da Educação, a pressão da bancada evangélica, mas não apenas da bancada evangélica, do núcleo duro bolsonarista, também incluindo os seus filhos e aqueles que fazem parte, entre os seus mais chegados, de uma espécie de conselho ideológico contra o Mozar Neves, em função claramente da agenda a qual ele é associado. Muito ligado à Unesco, algo que o núcleo duro do bolsonarismo no projeto educacional que idealiza, não gosta, defensor da base nacional comum curricular, algo de que eles também são contras, e alguém que não dá importância ao projeto Escola Sem Partido, algo que é fundamental para o projeto educacional do Jair Bolsonaro, não há nenhum segredo nisso. Por esses motivos, o nome do Mozart foi minado. Hoje tem uma matéria no Estadão em que o Onyx Lorenzoni, que o Mozart não está ainda descartado. Mas me parece que perdeu força, e eu diria, com as informações que eu tenho, que ele saiu do radar. Há, portanto, dois nomes. Há o Guilherme Shelby, procurador esse de que o Silvio falou, e que teria uma conversa com o Jair Bolsonaro hoje para falar de educação, e é alguém afeito à pauta desse projeto de educação do bolsonarismo, chamemos assim, que tem a Escola Sem Partido no centro formulador. E há também o nome do filósofo, do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que também contém esse mesmo pensamento e que é o preferido, segundo eu apurei, do núcleo duro do bolsonarismo, especificamente dos filhos e daqueles que estão pensando educação num programa integrado mesmo, uma ideia de país, uma ideia de cultura, de educação. Para esse grupo muito influente, o Ricardo Vélez Rodrigues seria o favorito, mas me parece nessa altura que estamos entre os dois nomes. Nesse caso,
aquele ministro poderoso que trabalhou claramente, e que acho que está claro quem seja, se enfraquece diante dessas outras possibilidades, chamemos, mais ligadas àquilo que de fato o Bolsonaro pregou em sua campanha. Não há nenhum mistério a esse respeito. Joel, e você, hein? O que você achou desse vai, não vai? Tava bom demais pra ser verdade, né? Espero que volte a ser verdade, porque o Mozart Neves é um grande nome para educação, como a gente argumentou aqui ontem. Essa pressão da bancada evangélica é compreensível, porque ele não pega as pautas da bancada evangélica como escola sem partido, tirar a educação sexual das escolas, ele não tem essas pautas. Agora, para o futuro do Brasil, essas pautas realmente não são fundamentais. É uma pena se Bolsonaro ceder a essa pressão e botar um nome como o de Guilherme Schelby, um procurador. Bolsonaro disse hoje mesmo que é uma escolha técnica para o Ministério da Educação. Bom, Guilherme Schelby não será, se for ele, que não está definido ainda, se for ele, não será uma escolha técnica, será uma escolha ideológica. Uma escolha que pretende colocar no centro da discussão da educação no Brasil, tirar a aula de educação sexual das escolas, por exemplo, tirar a aula sobre tolerância a sexualidades ou a questões de gênero. Ou seja, primeiro, um efeito possivelmente ruim, porque com menos aula de educação sexual, pode ter certeza que vai aumentar a gravidez adolescente, vai aumentar a DST, vai aumentar a intolerância, a violência contra minorias aí da sexualidade. E por outro lado, tão grave quanto, talvez mais grave, é o tirar do radar os reais desafios do ensino brasileiro. Não é que as crianças estão... O problema do Brasil não é o professor de esquerda que está na sala de aula. O problema é que as crianças, os jovens, estão saindo do sistema educacional brasileiro sem saber nada. A carreira do professor está totalmente relegada aí a uma condição muito precária. E, na verdade, o Mozart trazia isso como uma das prioridades dele, que ele pretendia reformular isso e pretende reformular isso. Enfim, a educação brasileira tem muitos desafios, e desafios sérios que não passam por essas discussões ideológicas. Silas Malafaia veio aí dizendo que é um bom nome, o nome do Guilherme Schelby aí para o ministro da Educação, apenas pela questão ideológica. E veja, eu não tenho nenhum problema com os evangélicos participando ativamente do problema da educação no Brasil. Pelo contrário, as igrejas têm que participar sim. Pega um país como Estados Unidos, como Inglaterra, esses países se alfabetizaram graças, em grande parte, ao esforço das igrejas. A religião estava junto ali. Agora, é a religião ajudando e vendo os problemas reais da população e não trazendo uma agenda altamente ideológica e demagógica que no pouco efeito que ela pode ter será ruim, mas que não olha os reais desafios da educação no Brasil, que, como eu já disse, é uma das grandes dívidas, uma das grandes lacunas históricas do Brasil para com toda a nossa população. Hoje, Joel Silvio, na declaração que deu o Jair Bolsonaro, meio que rechaçando a possibilidade do Mozart e acusando mesmo plantação, né, dizendo que quem plantou, e a plantação veio desde dentro do gabinete dele, mas quem plantou pretendia criar uma espécie de cisânia com os evangélicos. Isso está dito nessa entrevista. Lá ele também diz que pretende decidir o futuro ministro da Educação lá na frente. Também é uma informação que eu tive ontem, de que o ministro da Educação seria uma indicação lá para o final desse processo, dada a importância que o Jair Bolsonaro atribui a essa pasta e ao caráter essencial dessa escolha. Quer dizer, ele não teria o direito de errar, foi isso o que eu ouvi. Eu falei sobre os favoritos, a gente já falou muito sobre Guilherme Schelby, está na ordem do dia hoje, em função desse encontro com o Bolsonaro, e ele mesmo, o Bolsonaro, disse que o Schelby é considerado, mas eu queria falar também do Ricardo Vélez Rodrigues, porque ele é um professor, ele é um educador, ao contrário do Schelby. Então ele se encaixa, goste-se ou não, no perfil técnico designado para essa pasta. O Bolsonaro falou que o ministro da Educação seria alguém especialista na área. Então, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele coordena o Centro de Pesquisas Estratégicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, é membro do Conselho Consultivo da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, membro do Instituto Geográfico e História Militar e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, importantíssimo, IHGB. É professor e é mestre e doutor em filosofia. Então, defende a pauta que a gente pode chamar de ideológica do Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, para a educação, mas se encaixa num perfil de professor, de educador, que é consistente. Por isso, também pelo fato de ser preferido dos filhos de um núcleo muito próximo, como era preferido o Ernesto Araújo,
ministro das Relações Exteriores, me parece ser um processo de escolha muito parecido, ainda a demorar mais um pouquinho. Possivelmente sair desses dois, Guilherme Shelby e Ricardo Vélez Rodrigues, mas pelo fato de ser professor, eu acho que o Vélez Rodrigues tem uma vantagem. É um colombiano. Bom lembrar que o Vélez Rodrigues é o nome recomendado pelo Olavo de Carvalho também, né? Foi um nome que ele explicitamente recomendou ali pro Bolsonaro, aquele vídeo célebre em que ele disse que gostaria do cargo aí de ministro em Washington, embaixador nos Estados Unidos, diz que Ricardo Vélez Rodrigues seria um bom nome, é um professor, agora tem que ver. Uma coisa é um pensador, um intelectual de direita, como é o caso dele. Outra coisa é alguém que tem a visão do sistema educacional, que está ali para tratar de um sistema educacional que precisa de reformas profundas. São duas coisas um pouco diferentes. Vamos ver qual será a escolha aí, ou se será a escolha por um nome como Guilherme Shelby, que daí é o nome da pauta evangélica pura. Ricardo Vélez Rodrigues traz uma ideologia mais ampla de direita, uma intelectualidade mais reacionária aí para a educação. Guilherme Shelby é mais focado nas pautas políticas aí dos evangélicos na política brasileira. E Mozar Neves representa aí aqueles que estão preocupados com o sistema educacional, que não trazem uma grande ideologia, uma grande profundidade filosófica talvez, mas olham para o sistema educacional e querem fazer a sua reforma para que ele consiga fazer com que nossas crianças e jovens aprendam aqueles conteúdos essenciais para se aprimorar, para crescer na vida, e que é muito mais do que serem bons empregados ou bons patrões.